A paz do Senhor Jesus seja com você. Eu sou o evangelista Lu Martins, e hoje eu quero te colocar diante de uma pergunta que fere, incomoda e não deixa ninguém neutro. Se Cristo venceu a morte, por que ainda enterramos gente? Se a ressurreição é real, por que o cemitério continua abrindo covas? Por que o luto ainda aperta a garganta? Por que o corpo ainda adoece, envelhece, cai e volta ao pó? E mais fundo ainda, quando a Bíblia fala de ressurreição, ela está falando de consolo poético, de símbolo religioso ou de um corpo real, literal, transformado, mas verdadeiro? Essa é a ferida que arde em 1 Coríntios 15. Essa é a dúvida que entra numa casa em silêncio depois do funeral. Essa é a pergunta que muita gente faz sem coragem de dizer em voz alta. Em 1 Coríntios 15, versículo 12, Paulo sente essa tensão pulsando no meio da igreja. A gente dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Não é uma discussão fria. Isso mexe com tudo. Porque, se não há ressurreição, então o túmulo tem a palavra final. Se não há ressurreição, então a carne é só casca descartável. Se não há ressurreição, então a esperança cristã vira fumaça em cima do caixão. Paulo não acaricia a dúvida. Paulo aperta a lógica até ela sangrar. Em 1 Coríntios 15, versículo 14, ele diz que, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Ele não deixa espaço para uma fé decorativa. Ele não oferece um Jesus inspirador sem tumba vazia. Não. Ou Cristo ressuscita de fato, ou a estrutura inteira cai. Sente o peso disso. Uma mãe segura uma foto antiga. Um filho olha a cadeira vazia na sala. Um marido entra no quarto e ainda espera ouvir a voz que não responde mais. A dúvida não vem sempre em forma de tese, às vezes, ela vem em forma de silêncio. Ela senta na beira da cama e pergunta: foi o fim? Acabou ali? O corpo foi só uma roupa velha? Em 1 Coríntios 15, versículo 19, Paulo vai mais fundo ainda. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Em outras palavras, se a esperança cristã termina no cemitério, então ela não sustenta o peso da morte. Mas a mente humana resiste. Mesmo quando quer crer, tropeça no concreto. Em 1 Coríntios 15, versículo 35, a pergunta parece crua, quase áspera: como ressuscitam os mortos? E com que espécie de corpo virão? Percebe? Não é só se existe ressurreição. É como isso pode acontecer. Como um corpo ferido volta. Como um corpo consumido pelo tempo ressuscita. Como aquilo que se decompõe pode se levantar. A pergunta entra no chão do cemitério, na roupa escura do velório, na mão fria que já não aperta de volta. E Paulo não responde com névoa. Ele responde com matéria. Ele responde com imagem. Ele responde com terra, semente, corpo, glória e poder. Antes de Paulo falar do grão que entra na terra, a Escritura inteira já geme por essa resposta. Porque o drama do corpo não começa em Corinto. Ele começa no jardim, quando o homem sente pela primeira vez o peso de ser carne que pode morrer. Em Gênesis 2, versículo 7, o Senhor Deus forma o homem do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego de vida. O pó recebe respiração. O barro pulsa. Adão abre os olhos. O peito enche. O corpo não é acidente. O corpo não é prisão. O corpo nasce do toque de Deus. Há dignidade nisso. Há intenção nisso. Há amor do Criador nisso. Mas em Gênesis 3, o pecado entra e, com ele, entra o rasgo. A mão que antes recebe livremente agora treme.
O coração que antes descansa agora se esconde. O corpo que antes vive em harmonia agora sente vergonha, medo, fadiga e dor. Em Gênesis 3, versículo 19, a sentença cai como pedra: do pó você foi formado e ao pó voltará. Essa frase atravessa os séculos. Ela está em cada osso que enfraquece, em cada cabelo que embranquece, em cada diagnóstico, em cada suspiro final. O homem se move, trabalha, constrói, ama, sonha, mas o pó puxa para baixo. Adão respira, mas agora também envelhece. Ele caminha, mas agora também se desgasta. A morte entra na história como invasora e tirana. E é por isso que o assunto não é abstrato. Quando Paulo escreve sobre ressurreição, ele não está montando um quebra-cabeça teológico para curiosos. Ele está enfrentando a sentença de Gênesis. Ele está olhando para o pó e dizendo: Deus ainda não terminou. Só que, para a mente ferida pelo túmulo, isso parece impossível. O corpo cai. O corpo apodrece. O corpo some da vista. Como pode voltar? Então Paulo estende a mão e pega algo pequeno, simples, comum, uma semente. Em 1 Coríntios 15, versículos 36 a 38, ele responde com firmeza: o que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não planta o corpo que há de ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Agora a verdade ganha textura. A mão se abre. Os dedos soltam o grão. Ele cai na terra escura. Não há aplauso nesse instante. Não há brilho visível. Há ocultação. Há enterro. Há desaparecimento. Quem olha de fora pode pensar: acabou. Sumiu. Perdeu-se. Mas o agricultor sabe de algo que o apressado não entende. O que entra na terra não está sendo anulado, está sendo semeado. Sinta essa imagem. A palma da mão está áspera de trabalho. O polegar empurra a semente. Ela roça na pele e desce. A terra fecha por cima. Não se vê mais nada. O silêncio do solo parece final, mas, no escondido, uma ruptura começa. A casca cede. O interior desperta. O que parecia desintegração vira transição. Paulo não está negando a morte. Ele está redefinindo o que ela é para quem está em Cristo. Para um mundo sem esperança, a morte é muro. Para o crente, a morte se torna sulco de semeadura. Não menos dolorosa. Não menos séria. Mas não final. E se você já ficou diante de um túmulo, você sabe como isso desafia a alma. Porque os olhos dizem uma coisa e a promessa diz outra. Os olhos dizem: terminou. A fé responde: foi semeado. Os olhos dizem: desceu ao chão. A palavra responde: Deus dá o corpo como determinou. E aqui Paulo não está falando de uma sobrevivência vaga da alma flutuando sem destino. Ele fala de corpo. 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 O Evangelho não despreza o que Deus criou. O Evangelho redime o que o pecado feriu. Em 1 Coríntios 15, versículos 39 a 41, Paulo continua e mostra que Deus já trabalha com glórias diferentes na própria criação. Nem toda a carne é a mesma, uma é a dos homens, outra a dos animais, outra a das aves, outra a dos peixes. Há corpos celestes e corpos terrestres. O argumento pulsa assim: se Deus já distribui variedade, esplendor, estrutura e glória na criação atual, por que seria difícil para ele dar ao corpo ressuscitado a forma gloriosa que determinou? O problema não é capacidade divina.
O problema é a nossa imaginação pequena demais diante do poder do Criador. Então Paulo aperta o contraste em 1 Coríntios 15, versículos 42 a 44. E aqui o texto entra na carne da nossa dor, assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível, é semeado em desonra e ressuscita em glória, é semeado em fraqueza e ressuscita em poder, é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Não corra por cima dessas palavras. Elas estão carregadas de lágrimas e de fogo. Perecível. Você conhece essa palavra no corpo cansado, na limitação dos joelhos, no pulmão que perde fôlego, na célula que falha, no exame que muda tudo em uma ligação. Desonra. Você conhece essa palavra quando o corpo, criado com dignidade, vai à sepultura quebrado pela doença, deformado pela violência, esvaziado pela morte. Fraqueza. Você conhece essa palavra no leito do hospital, na mão que antes levantava peso e agora mal segura um copo, na voz que vai sumindo entre aparelhos e cansaço. Paulo não finge que isso não existe. Ele nomeia. Ele encara. Ele olha o corpo em sua humilhação presente. Mas então ele solta a resposta de Deus como um trovão sobre o vale, imperecível. Glória. Poder. O corpo semeado no limite ressuscita sem corrupção. O corpo levado à sepultura em desonra se levanta revestido de glória. O corpo marcado pela fraqueza se ergue em poder. Isso não significa outro eu, desconectado do que Deus redime. Significa você, plenamente redimido. Você, sem pecado. Você, sem decadência. Você, sem a ferrugem da morte corroendo por dentro. O corpo espiritual de que Paulo fala não é corpo fantasmagórico. É corpo plenamente governado pelo Espírito, vivificado por Deus, adequado ao mundo novo de Deus. E, para que ninguém pense que isso é novidade improvisada, a Escritura mostra esse padrão florescendo em Jesus. Antes de Paulo escrever a Corinto, Marta já está diante de um túmulo em João 11. E ali, a pergunta não vem em forma acadêmica. Ela vem em forma de perda recente. O irmão dela está morto. O nome dele é Lázaro. A casa ainda carrega o cheiro do luto. Há passos arrastados, olhos inchados, vozes quebradas. O coração de Marta está dividido entre fé e dor. Ela sabe doutrina. Ela conhece promessas. Mas agora o irmão está no sepulcro. E isso faz toda a frase tremer. Em João 11, versículo 21, Marta encontra Jesus e diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Escuta a força dessa frase. Não é blasfêmia. É fé ferida. É confiança machucada. Ela ainda chama Jesus de Senhor, mas a dor escapa pela boca. A respiração dela está curta. Os olhos buscam no rosto de Cristo uma explicação que o coração ainda não consegue montar. Ela está pensando no quarto dia. Ela está pensando na pedra. Ela está pensando no corpo lá dentro. Ela está pensando, tarde demais. Jesus responde em João 11, versículo 23, o seu irmão vai ressuscitar. Marta rebate com aquilo que muita gente faz até hoje. Ela empurra a esperança para um futuro distante para não ter de encarar o impossível do presente. Em João 11, versículo 24, ela diz: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. É verdade. Mas ainda é uma verdade colocada à distância segura. Jesus então traz a doutrina para perto do peito, para perto da pele, para perto da tumba. Em João 11, versículos 25 e 26, ele declara: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente.
Perceba a força disso. Jesus não diz apenas eu trago uma ideia sobre ressurreição. Ele diz eu sou. A ressurreição não é só um evento na agenda futura de Deus. A ressurreição tem rosto, voz e presença. Marta está diante do túmulo do irmão, mas também está diante daquele que tem autoridade sobre o túmulo. A garganta aperta. O coração quer crer e, ao mesmo tempo, sabe o que os olhos viram. Então Jesus pergunta no fim do versículo 26, você crê nisso? Essa pergunta atravessa séculos e chega em você. Você crê nisso quando o laudo chega? Você crê nisso quando fecha o caixão? Você crê nisso quando a saudade grita mais alto do que o sermão ouvido no domingo? Jesus caminha até o sepulcro. Em João 11, versículo 39, ele ordena, tirem a pedra. É aqui que o corpo volta a dominar a cena. Marta, irmã do morto, reage imediatamente. Ela não responde com teoria. Ela responde com a realidade física da morte. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Que frase brutal! O Evangelho não passa por cima do odor da decomposição. O Filho de Deus encara isso. A pedra é pesada. As mãos que a empurram sentem o atrito. O ar muda. O interior do túmulo fala sem voz do poder devastador da morte. Jesus ergue os olhos e ora. Depois, em João 11, versículo 43, ele brada em alta voz, Lázaro, venha para fora. Não é um sussurro para consolar. É comando de rei. A ordem entra onde a vida humana não alcança. Ela atravessa a escuridão da cova. Ela atinge o corpo já entregue à morte. E em João 11, versículo 44, o morto sai, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Isso importa demais. Lázaro não volta como fantasma. Lázaro sai com o corpo. Corpo ainda marcado pelas faixas. Corpo real, corpo visível. Corpo que precisa ser desamarrado. Jesus então diz, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Mas repare com cuidado. Lázaro volta, sim, porém ainda para esta ordem antiga. Ele ressuscita, mas ainda pode morrer de novo. O milagre aponta para algo maior. Ele não é o destino final, ele é anúncio. Como a semente lançada na terra, esse sinal prepara a mente para a colheita maior. Por que Paulo não está dizendo em 1 Coríntios 15 que todos apenas voltarão para a vida atual? Não. Ele fala de transformação gloriosa. O que Jesus faz diante do túmulo de Lázaro mostra que o corpo importa, que a morte não é intocável e que a voz de Cristo alcança o que nós chamamos de irreversível. Agora volte para Corinto. Paulo sabe que a dúvida não acaba com um milagre contado. A mente ainda pergunta, qual a conexão entre o corpo de agora e o corpo de depois? Serei eu mesmo? Haverá continuidade? Então, em 1 Coríntios 15, versículos 45 a 49, ele coloca 2 homens frente a frente, 2 cabeçalhos da humanidade, 2 princípios em colisão, Adão e Cristo. Está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem, do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os que são da terra, e, como é o homem celestial, assim também são os que são do céu. E, assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Veja a cena espiritual por trás disso. Adão representa a raça cansada. Adão carrega em si a herança da queda, o suor, a exaustão, o pó na boca, a sentença de Gênesis 3.
Todo o corpo humano nasce nessa linhagem de fragilidade. A criança chora no primeiro fôlego, cresce, corre, ri, trabalha, ama, mas a mortalidade já caminha ao lado desde o berço. O corpo é bom por criação, mas está ferido pela queda. Em Adão, todos conhecem a inclinação para o túmulo. Mas Paulo levanta os olhos e aponta para o último Adão, Cristo. Não apenas um homem melhor. Não apenas um mestre mais elevado. O cabeça de uma nova humanidade. Onde Adão transmite morte, Cristo comunica vida. Onde Adão entrega ao pó, Cristo sopra eternidade. Onde Adão arrasta a criação para o gemido, Cristo inaugura a nova criação. E isso não fica no plano abstrato. Cristo assume carne. Cristo sente fome. Cristo cansa. Cristo sangra. Cristo morre. E, justamente por ter entrado de verdade na nossa condição, Ele pode redimir de verdade a nossa condição. Paulo então abre a porta da vitória central do capítulo. Em 1 Coríntios 15, versículo 20, ele declara: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Não é imaginação justa. Não é metáfora para influência moral. De fato, Cristo ressuscitou. E Paulo chama Jesus de primícias. Isso é linguagem de colheita. O primeiro feixe não aparece isolado, ele garante que a colheita está vindo atrás. Então, quando você olha para a ressurreição de Jesus, você não vê um milagre sem continuidade. Você vê o começo do fim do império da morte. Em 1 Coríntios 15, versículos 21 e 22, Paulo diz que, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Aqui está a linha de batalha da história humana. Um homem abre a porta da morte. Outro homem, o Deus encarnado, abre a porta da vida. Adão nos representa na ruína. Cristo representa seu povo na redenção. E, por isso, a ressurreição do crente não é um bônus acidental. Ela faz parte da vitória do cabeça sobre tudo que o pecado destruiu. Mas o coração ainda pergunta: e a morte agora? Se Cristo venceu, por que ainda choramos? Paulo não varre essa pergunta para debaixo do tapete. Em 1 Coríntios 15, versículos 23 a 26, ele mostra a ordem, processo e consumação. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim. E então ele solta a frase que estremece o inferno: o último inimigo a ser destruído é a morte. Último inimigo. Isso significa que a morte ainda age, mas já está sentenciada. Ela ainda fere, mas não governa o final. Ela ainda separa por um tempo, mas já perdeu o direito de definir eternamente os que pertencem a Cristo. O inimigo continua no campo, porém já recebeu sua condenação. É como um tirano que ainda faz barulho nas últimas horas, mas cujo trono já está ruindo. O cristão não faz de conta que a morte é natural no sentido de ser amiga. Não. A morte é inimiga. A Bíblia a chama de inimiga. Mas inimiga vencida em princípio e destinada à destruição total no retorno de Cristo. Tudo isso explode com mais força quando lembramos que o próprio Senhor Jesus entra na morte e sai dela em glória. E, quando ele sai, os evangelhos insistem em algo que não podemos ignorar: o corpo ressuscitado é real, tocável, reconhecível, ao mesmo tempo, gloriosamente transformado. Em Lucas 24, após a ressurreição, os discípulos estão assustados. O medo sobe pela pele.
Eles pensam estar vendo um espírito. O coração dispara. A mente não consegue encaixar o impossível. Então, em Lucas 24, versículos 38 e 39, Jesus diz: Por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Isso é decisivo. Ele não diz, esqueçam o corpo, o importante é a ideia. Não. Ele apresenta mãos e pés. Carne e ossos. Continuidade e transformação. As marcas estão lá. A identidade está lá. O Cristo ressuscitado não é menos real que o crucificado, ele é mais pleno, mais glorioso, mais vivo do que jamais. Em seguida, no mesmo capítulo, ele come diante deles. O ressuscitado mastiga. O ressuscitado partilha a refeição. O ressuscitado não é sombra. Isso ilumina a 1 aos Coríntios 15. Quando Paulo fala de corpo espiritual, ele não está negando corporeidade. Ele está afirmando a corporeidade redimida, vivificada e adequada à nova ordem de Deus. E então o capítulo chega ao seu ápice ardente. Em 1 aos Coríntios 15, versículos 51 e 52, Paulo diz: Escutem, eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Sinta a urgência dessa promessa. Não é evolução lenta. Não é remendo. É transformação decisiva. Num abrir e fechar de olhos. O que hoje envelhece será revestido. O que hoje falha será renovado. O que hoje é puxado para baixo pela gravidade do pecado e da mortalidade será tomado pela vida invencível de Deus. A trombeta não toca para um conceito, ela convoca um povo. Ela desperta os que pertencem a Cristo. Ela anuncia que a colheita inteira chegou. E aqui, mais uma vez, Paulo fala do corpo com sobriedade e glória. Em 1 aos Coríntios 15, versículos 53 e 54, ele diz que é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Repare no verbo, revestir. Há continuidade. O mortal é revestido. O corruptível é revestido. Não é descartado como se nunca importasse. Então explode o cântico de guerra da igreja. Em 1 aos Coríntios 15, versículos 54 e 55, a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Não é arrogância humana. É desafio santo fundamentado na obra de Cristo. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, diz o versículo 56. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 57. A vitória não nasce do nosso otimismo. A vitória não vem da negação do luto. A vitória é domingo. Deus nos dá a vitória por meio de Jesus. E talvez você me diga agora, Lu Martins, eu entendo a doutrina, mas meu quarto continua vazio. Minha mãe continua ausente. Meu esposo continua não voltando pela porta. Meu próprio corpo continua doendo. Eu sei. A Bíblia sabe. O Espírito Santo não trata sua dor como detalhe irrelevante. O luto cristão não é teatro de gente que sorri na frente dos outros e desaba escondido. O luto cristão chora. Jesus chora em João 11, versículo 35. O Filho da ressurreição verte lágrimas diante do túmulo.
Isso significa que esperança e lágrimas podem habitar o mesmo rosto sem se contradizerem. Mas o Evangelho não permite que a lágrima se torne trono. O túmulo ainda existe, sim, porém já não tem a última palavra sobre quem está em Cristo. Quando um crente fecha os olhos em Cristo, não entra no nada. Quando o corpo desce à sepultura, não está sendo jogado fora. Está sendo semeado na esperança da redenção final. Isso muda a forma de andar hoje. Isso muda a forma de enfrentar hospital, envelhecimento, decadência, medo e despedida. Você não precisa fingir que a morte não dói. Você precisa lembrar que ela não reina para sempre sobre os que pertencem ao Cordeiro. E aqui o capítulo aterrissa com força na vida prática. Em 1 Coríntios 15, versículo 58, Paulo conclui: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Perceba a lógica. Porque a ressurreição é real, a sua fidelidade não é inútil. Porque o corpo importa, o que você faz com o corpo hoje importa. Porque Cristo venceu a morte, amar, servir, permanecer, obedecer, perdoar, suportar e interceder, tudo isso tem peso eterno. Se não houvesse ressurreição, então o cinismo venceria. Comer e beber, porque amanhã morreremos. Mas, porque Cristo de fato ressuscitou, cada ato no Senhor participa de uma história que a morte não consegue apagar. A oração feita em lágrimas não é inútil. O cuidado de um filho por um pai enfermo não é inútil. A santidade escondida de quem rejeita o pecado na madrugada não é inútil. O culto prestado com o corpo cansado não é inútil. Em Cristo, nada do que é feito nele termina em vazio. E aqui está o veredito espiritual deste vídeo: o corpo ressuscitado é literal, sim, e essa verdade não é detalhe periférico, ela é parte central do Evangelho. Deus não salva você arrancando você para longe da criação como se a matéria fosse erro. Deus salva redimindo por completo o que o pecado feriu. Cristo ressuscita corporalmente. Os que pertencem a Cristo ressuscitarão corporalmente. O túmulo não é a edição final da sua história. A ressurreição não apaga a sua identidade, ela a glorifica em Cristo. Agora olhe para o espelho espiritual. Essa história antiga é a sua história. Você talvez esteja em luto. Talvez esteja apavorado com o próprio corpo mudando. Talvez esteja convivendo com um diagnóstico. Talvez a simples ideia de morrer faça seu estômago fechar. Ou talvez você esteja anestesiado, vivendo como se a morte fosse problema de outros, até que a notícia bate na porta. 1 Coríntios 15 entra exatamente aí. Ele não manda você produzir esperança do nada. Ele manda você olhar para Cristo, o ressuscitado, as primícias, o último Adão, aquele que enfrenta o túmulo e sai dele em vitória. Se você está em Cristo, sua dor não é negada, mas também não é dona da narrativa final. Seu corpo pode estar fraco, mas não está esquecido. Sua sepultura futura, se Cristo não voltar antes, não será depósito de derrota definitiva, será campo de semeadura na esperança do Deus que chama à existência o que para nós parece perdido. E, se você ainda não está em Cristo, a pergunta não pode ser adiada para sempre. Porque, fora dele, a morte continua com seu aguilhão. Fora dele, a culpa continua sem resposta. Fora dele, o túmulo continua sendo muro sem porta. Mas em Jesus há perdão, há reconciliação, há vida e há ressurreição. Então eu quero te fazer um convite que nasce naturalmente de tudo que ouvimos na palavra. Não desligue apenas informado. Responda ao Senhor.
Se você está cansado, ore. Se você está enlutado, ore. Se você está com medo da morte, ore. Se você quer entregar sua vida a Cristo, ore agora mesmo. Diga ao Senhor com sinceridade: Jesus, eu creio. Socorre a minha incredulidade. Eu coloco diante de ti meu medo, minha saudade, minha dor e o meu futuro. Eu reconheço que sem ti não há esperança, mas em ti a morte não tem a última palavra. Firma meu coração na tua vitória. E eu também quero te pedir algo simples. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários uma frase de fé. Escreva assim: em Cristo, a morte não é o fim. E, se você deseja continuar recebendo mensagens bíblicas que fortalecem a fé, inscreva-se no canal para caminhar conosco nesta congregação de fé também aqui, aprendendo a palavra de forma profunda e constante. Na tela final, eu vou deixar outro vídeo para você continuar nesse mergulho espiritual e permanecer alimentando sua esperança. E me responda nos comentários com sinceridade: qual frase deste estudo mais falou ao seu coração hoje? Agora eu oro por você. Pai, em nome de Jesus, visita esta vida agora. Toca quem está em luto. Fortalece quem está cansado. Sustenta quem está com medo da morte. Levanta quem está abatido. Derrama consolo sobre a casa que chora e firmeza sobre o coração que vacila. Que a verdade da ressurreição desça do entendimento para o íntimo. Que toda ansiedade diante do futuro seja rendida aos pés de Cristo. Que o enfermo receba a paz. Que o aflito receba esperança. Que o distante se volte para Jesus com arrependimento e fé. E que cada pessoa ouvindo esta mensagem seja guardada na certeza de que, em Cristo, o túmulo não tem a palavra final. Eu encerro liberando sobre a sua vida esta bênção. Que o Deus de toda consolação fortaleça o seu coração, que Cristo, as primícias dos que dormem, firme seus pés na esperança viva, que o Espírito Santo te sustente no luto sem desespero, na fraqueza sem rendição e na caminhada sem inutilidade. Que, mesmo em meio às lágrimas, você conheça a paz de quem sabe que o corpo semeado em fraqueza ressuscitará em poder. Que a sua casa seja visitada pela presença do Senhor, que a sua fé seja inabalável e que a esperança da ressurreição aqueça o que hoje parece frio demais para viver de novo. O Senhor te abençoe e te guarde, te encha de graça, te firme em Cristo e faça brilhar sobre você a certeza da vitória final sobre a morte, em nome de Jesus. Para você que permaneceu até aqui, existe mais uma peça preciosa neste mistério. Por que a ressurreição futura ganha músculo quando vemos um vale inteiro ouvir a voz de Deus? Em Ezequiel 37, o profeta não entra num jardim florido, mas num cenário saturado de impossibilidade, e ali o Senhor transforma osso seco em testemunho vivo. A mão do Senhor veio sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Assim a cena já começa com o peso da sentença sobre a carne caída. Ele me levou para lá e me fez andar para todos os lados entre eles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos, como se o tempo tivesse sugado toda a lembrança de vida. Não havia pulsação escondida, não havia calor residual, não havia aparência de retorno. Havia somente restos espalhados, expostos, vencidos, e o chão parecia pregar um sermão de derrota total. O vento passava entre as estruturas partidas, a poeira subia leve, e o silêncio do vale parecia repetir Gênesis 3, do pó você foi formado e ao pó voltará. Então o Senhor faz ao profeta uma pergunta que atravessa também nosso cansaço: Filho do homem, poderão estes ossos reviver? E essa pergunta não busca informação, ela expõe os limites do olhar humano. Ezequiel não responde com confiança teatral, nem com cinismo endurecido, ele responde: ó soberano Senhor, só tu sabes. E nessa frase existe reverência, humildade e dependência.
Porque quando a morte domina o cenário, a mente humana não consegue fabricar esperança sem a voz do Criador. Então Deus não manda o profeta discutir com os ossos, nem analisar o vale, nem contar perdas, ele manda profetizar, e a ordem vem com autoridade santa. Profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, como se o ouvido da morte ainda estivesse debaixo do governo divino. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, e a promessa desse primeiro como palavra antes de aparecer como visão. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porei espírito em vocês, e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Perceba como Deus fala em linguagem corporal: tendões, carne, pele, fôlego, vida, porque o Senhor não despreza a matéria que Ele mesmo formou. Ezequiel então obedece no meio daquilo que parecia ridículo aos olhos naturais, e ele diz: profetizei conforme a ordem recebida. E, enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Imagine esse ruído rasgando o vale, o atrito seco da estrutura reencontrando estrutura, a desordem cedendo lugar à forma, a dispersão sendo convocada de volta. O profeta observa, e vi tendões e carne crescendo sobre eles, e a pele os cobriu, mas não havia espírito neles. Assim o corpo já estava ali, mas ainda faltava o sopro vivificante. Isso aprofunda o que vimos em Corinto. Porque não basta a montagem exterior, a vida real vem de Deus, e só Deus pode unir corpo e fôlego numa criação restaurada. Então o Senhor amplia a palavra e ordena: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. O vale que antes cheirava a término agora se torna lugar de invocação, e o mesmo Deus que soprou no barro em Gênesis 2 volta a soprar sobre a ruína. Ezequiel obedece novamente, e a Escritura descreve: profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé, era um exército enorme. Veja a virada, o chão que parecia depósito de derrota vira campo de levantamento, o que estava espalhado fica de pé, o que era símbolo de fim se torna imagem de poder restaurado. Mas o Senhor não deixa a visão sem interpretação, porque Ele conhece nossa tendência de transformar tudo em abstração vaga. Então Ele diz: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel, e agora o vale ganha voz humana, dor histórica e memória coletiva ferida. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Repare como o desespero fala em primeira pessoa. Não é apenas anatomia morta, é um povo sentindo-se sem futuro, exilado, quebrado, esvaziado de promessa. E talvez por isso essa cena toque tão fundo quem vive luto e desgaste. Quantas vezes o coração ainda pulsa, mas por dentro sussurra: nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Deus então responde ao desespero com uma promessa que une túmulo, povo e presença, e Ele manda o profeta anunciar: meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. O Senhor não fala apenas de melhora emocional, Ele fala de sepulturas abertas, de saída, de retorno, de restauração concreta governada por sua fidelidade. Então vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, e a repetição reforça que o centro não é a habilidade dos ossos, mas a identidade do Deus que age. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra, então vocês saberão que eu, o Senhor, falei, e o fiz, palavra do Senhor. Aqui o vale inteiro se torna comentário vivo sobre a esperança bíblica, porque Deus não apenas consola o povo no exílio,
ele mostra que morte, dispersão e impossibilidade não encerram sua aliança. E note algo importante, a visão nasce numa crise histórica real. Israel experimentava vergonha, juízo e aparente desintegração nacional, como um corpo desmembrado entre as nações. Porém o Senhor escolhe justamente a linguagem de ossos, corpo e fôlego para descrever o alcance da sua restauração, porque redenção bíblica nunca é menos que vida dada por Deus. Isso nos ajuda a entender por que Paulo insiste tanto em 1 Coríntios 15, Deus não salva por evaporação da criatura, Deus salva por triunfo sobre a morte. E se no vale Ezequiel viu ossos responderem à palavra, em João 5 o próprio Jesus anuncia algo ainda mais vasto e definitivo. Porque o Filho não apenas interpreta visões, ele chama mortos de dentro dos sepulcros com a mesma autoridade do Senhor do Vale. Em João 5, versículos 28 e 29, Jesus diz: Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Aqui a linguagem de Ezequiel se expande até a consumação. Ouça essa força. Todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. A morte não tem audição autônoma. O sepulcro não é território fora da jurisdição de Cristo. A mesma lógica pulsa em João 5, versículo 25. Eu lhes asseguro que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Existe vida espiritual agora para quem ouve o Filho. E existe também ressurreição futura para os corpos chamados por ele. Por isso o vale de Ezequiel não fica preso ao passado de Israel, ele aponta para um padrão do agir divino. Deus fala, Deus sopra, Deus levanta, Deus faz viver o que parecia concluído. E talvez você perceba algo muito pessoal aqui, porque há pessoas respirando que já se descrevem como ossos secos, funcionando por fora, mas vazias por dentro. Carregam agenda, compromisso e aparência, mas por dentro repetem: nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados, e o Senhor continua dizendo: ouçam a palavra do Senhor. Talvez o luto tenha secado afetos, talvez o pecado tenha drenado vigor, talvez a culpa tenha espalhado os ossos da sua paz, e mesmo assim a palavra de Deus ainda entra em vales. Não primeiro para massagear a derrota, mas para convocar vida onde não existe recurso humano. No vale, Ezequiel não recebeu ordem de admirar o cenário, ele recebeu ordem de anunciar a palavra, porque a esperança bíblica não nasce da leitura do chão, mas da voz do céu. E isso corrige nosso coração quando medimos o futuro apenas pelo que conseguimos ver. Se dependesse da aparência, o vale era definitivo. Se dependesse da estatística, não havia possibilidade. Se dependesse da experiência comum, nada ali voltaria a ficar de pé. Mas a realidade final não foi decidida pelo aspecto dos ossos, foi decidida pelo Senhor que falou sobre eles. Essa é a mesma lógica do Evangelho diante do túmulo de Cristo, da sepultura do crente e da fraqueza do corpo presente. O que Deus promete não pede permissão à morte para acontecer, porque a morte é criatura intrusa, não soberana final. E existe ainda outra camada no vale, porque o exército enorme que se levanta mostra que Deus não restaura pessoas isoladas apenas, ele forma um povo vivo. A ressurreição bíblica não termina no indivíduo aliviado, ela culmina numa comunidade levantada, reunida, habitada pelo Espírito e estabelecida pelo Senhor. Isso conversa profundamente com a igreja, que hoje vive entre gemidos e promessa, entre funerais e cânticos, entre corpos cansados e esperança viva. Nós ainda enterramos gente, sim, mas enterramos com a memória do vale, com a certeza de que Deus sabe reunir o que se dispersa. Nós ainda choramos diante da fraqueza, sim, mas choramos ouvindo ao longe o barulho de ossos se juntando pela palavra do Senhor.
Nós ainda sentimos o peso do exílio neste mundo ferido, mas não aceitamos a sentença do desespero como verdade final. Porque o Deus que disse, porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão, não perdeu seu poder entre Ezequiel e o último dia. E há um detalhe pastoral belíssimo: o Senhor chama aquele povo de meu povo, justamente quando eles se sentem exterminados. A identidade dada por Deus permanece firme mesmo quando a experiência subjetiva grita ruína, e isso sustenta quem teme ser esquecido no sofrimento. Se você está em Cristo, a sua fraqueza não apagou o pertencimento, o seu vale não anulou a aliança, a sua lágrima não cancelou a promessa. O mesmo Deus que interpreta ossos secos também interpreta seus dias, e Ele não chama de fim aquilo que ainda pretende ressuscitar. Por isso, quando Paulo diz que o último inimigo a ser destruído é a morte, não estamos ouvindo poesia solta, estamos ouvindo a coerência de toda a Escritura. Do barro animado em Gênesis, ao vale de Ezequiel, ao túmulo vazio de Cristo, ao clamor da trombeta final, a história inteira caminha para a derrota completa da morte. E a resposta adequada não é curiosidade fria, mas fé obediente, como a de Ezequiel, que profetizou antes de ver, e falou antes de tocar a mudança. Talvez hoje o Senhor esteja te ensinando justamente isso, a permanecer debaixo da palavra quando o vale ainda parece seco demais. A orar quando a pele ainda não apareceu, a adorar quando o ruído ainda não começou, a crer quando só Deus sabe. Porque o povo de Deus aprende a viver não pela visibilidade imediata, mas pela fidelidade daquele que falou, e o fiz, palavra do Senhor. Então receba esse fechamento como um presente escondido para o coração perseverante. O vale não é apenas memória de juízo, ele também é a oficina de ressurreição. Quando Deus manda a sua palavra, a dispersão encontra forma. Quando Deus sopra seu espírito, a forma recebe vida. E quando Deus age, os caídos se põem em pé. Se hoje você se sente no meio de ossos secos, não transforme o vale em altar de desespero, transforme o vale em lugar de escuta, porque ainda ecoa a ordem: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E se você pertence a Cristo, então sua esperança não termina no diagnóstico, nem na decadência, nem na sepultura, porque o Senhor que abre túmulos já garantiu em Jesus a colheita final do seu povo. Permaneça firme, pois o Deus que reúne ossos espalhados também guardará a sua vida até o dia em que tudo que foi semeado em fraqueza se levantará em poder.